neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que será ver a Cristo? A delícia sem par lá no celeste lar, junto às margens do muito belo rio. Surpresa sem fim, ali há pra mim, mas oh, que será ver a Cristo? Oh, que será ver a Cristo? Que será ver a Jesus? Oh, surpresa sem fim, se ali há pra mim. Mas oh, que será ver a Cristo? Quando a luz desse olhar o meu ser inundar, quando eu vir o seu rosto querido, sorrindo, Senhor, em sublime amor, mas oh, que será ver a Cristo? Oh, que será ver a Cristo? Que será ver a Jesus? Oh, surpresa sem fim, se ali há pra mim. Mas oh, que será ver a Cristo?
Mas encarar a responsabilidade às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Muitas pessoas dizem: sei que isto é verdade, mas não tem como fazer. Ouvintes, temos levado até vós, através de todas as oportunidades que temos tido durante vários anos, através de várias emissoras, por este querido país. Milhares e milhares de pessoas têm nos ouvido. Muitas a favor, algumas contra, porém todas beneficiadas, levando experiências não próprias, não experiências próprias apenas, mas experiências comprovadas através dos séculos, de milênios, de homens que viveram por Deus e para Deus, que foram chamados, independentemente de suas capacidades culturais, independentemente de condição social, moral, religiosa, eles tiveram experiências que têm atravessado séculos como exemplo para nós, isto usado na linguagem de São Paulo. Tudo que foi escrito é aviso, é exemplo para nós. E uma das coisas mais difíceis que o homem encara na terra é encarar responsabilidade. Muito bem, muitas são as responsabilidades que, uma vez encaradas e enfrentadas com êxito, com estímulo, nos levam para uma posição de glória, resultam em uma boa reputação, em popularidade. O exercício de responsabilidade com integridade, com responsabilidade mesmo, por que não dizer do pastor, uma vez bem-sucedido, aquilo causa popularidade, fama, boa reputação. Mas acontece que não é somente por aí. Deus tem posto, ou mesmo as circunstâncias, tem jogado sobre homens responsabilidades que, pelo contrário, desmancha, desfaz, destrói a popularidade, destrói a fama, destrói aquilo que poderia deixar aquele homem em alta, como dizem. Mas, na verdade,
ele teve que encarar aquilo, realizar aquilo como responsabilidade. E isso, segundo a linguagem do profeta de Deus para esta era, nos esfola a própria pele, nos desgasta, nos deixa lá embaixo em relação ao povo. Basta um exemplo na Bíblia Sagrada, o de Davi. Davi teve momentos gloriosos, momentos que um Símei bateu palmas para ele, o ovacionou com a multidão, com todo o povo. Símei, vocês sabem, é um homem que quando Davi estava em baixa, o amaldiçoou. É assim que faz o povo. É assim que faz a mídia. Quando ele está em alta, aumenta sua fama. Faz dele um Deus. Quando ele está em baixa, então joga mais para baixo. Infelizmente, o mundo é composto de símeis. Então, estar com Davi, quando ele estava em alta, no cumprimento de seus deveres, herói, vencendo Golias por Israel, trazendo fartura, trazendo paz sobre o país, sobre o povo, então não havia Símei para amaldiçoá-lo. Mas, quando ele estava lá embaixo, foragido, às vezes até babando como um bobo, então, aí não eram todos que estavam ao seu lado. Isso aconteceu com Jó também. Jó tinha tantos amigos, sua esposa era a melhor esposa que existia, carinhosa, amava tanto a Jó, gostava tanto dele, dava sua vida por ele. Mas quando Jó caiu lá embaixo, no fundo do poço, exalando mau cheiro, leproso, onde estava a esposa querida? O que fez a esposa querida? Mas nós sabemos de um exemplo superior a todos os demais. É o do próprio Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele estava curando, multiplicando pães, curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo maravilhas, a multidão estava a seu redor. Mas, quando ele disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, quem ficou? Quem ficou? Quem ficou? Você se transporte lá para o tempo de Davi. Você se transporte para o tempo de Jó. Você se transporte para o tempo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E veja com quem você estaria. De que lado você estaria? E eu pergunto, como um desafio para mim mesmo, para todos os nossos ouvintes que prestam atenção no programa, que ouvem palavra por palavra. Responsabilidade é somente aquela que nos enobrece ante a família, que nos deixa em boa cotação? Não, isso é para quem não é chamado por Deus. Todo homem chamado por Deus,
genuinamente chamado por Deus, tem que passar por estas experiências. E justamente para provar, Deus provar, para Deus selecionar a verdadeira classe de crentes. E São Paulo que acaba de dizer essa escritura, que todo mundo devia saber de cor, que todo mundo deveria encará-la de uma maneira subjetiva, introspectiva, de uma maneira real, porque cada um passará por este momento. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus ouvintes, aqui havia uma consciência que assumia, veja só, o apóstolo estava assumindo a responsabilidade consigo mesmo de identificar, de proclamar as vésperas de sua partida, porque isso deveria ficar escrito para estímulo de todos quantos trilhassem o mesmo caminho que ele trilhou, todos quantos assumissem a mesma responsabilidade que ele assumiu, se consolarem, ao conhecerem, ao sentirem enquadrados nestas Escrituras, nesta realidade, nesta infalível realidade da hora presente de sua vida, de seu ministério. Porque isso não foi nem mesmo uma profecia, mas sim uma identificação da hora presente de seu ministério. Tentaram matar a Paulo por várias vezes, nunca conseguiram. Ele nunca fez esta declaração. Mas quando aquilo era para acontecer, ele assumiu a responsabilidade de sua partida. O velho assume a sua velhice. A mulher assume a sua feminilidade. Assume o fato de ser feminina, de ser mãe, de ser aquilo que a Bíblia diz que ela é. Conclusão, de ser aquilo para o qual ela foi criada. O homem, pela mesma forma, com consciência, assume cada hora de sua vida, cada momento de sua vida, de sua jornada. E, por fim, assume também a sua velhice e assume o fato de que ele tem que partir daqui. Agora, a grande consciência de uma noiva é assumir o fato de tal dia do mês tal, previamente marcado, ela amanhecerá arrumando, usando toda a roupa que ela preparou para aquele dia, para estar no altar na hora certa. Isto é uma responsabilidade que dá gozo, que dá prazer ao exercê-la, ao cumpri-la. Mas e na hora de dar a dor o parto, ela também assume com o mesmo gozo, com o mesmo prazer? Sim. Assumir. Nós estamos numa hora de assumir
aquilo que realmente foi imposto por nós, por Deus, pela natureza, pelas circunstâncias. É nesse sentido que o profeta de Deus afirma que quando a igreja souber o que ela é, quando a mulher sabe o que ela é feliz, ela responde no posto do seu dever. E quando o homem tem o mesmo conhecimento, ele se orgulha de sofrer para manter-se no seu próprio posto do dever. E é isso que te encoraja nesta hora. Se estás sofrendo, se o seu altar está desarrumado, tem um meio de arrumá-lo, de consertá-lo. Entender que você veio por uma família e não tem como não ser a continuidade de uma família. E para isso precisa assumir a responsabilidade de quem nasceu, de quem cresceu, de quem viveu e de quem vai morrer. E de quem vai para os céus. No arrebatamento, alguém não pode pensar que subirá no arrebatamento sem assumir tal responsabilidade. É uma responsabilidade estar no rapto, que acarreta naturalmente sacrifícios, renúncias. Oh, que Deus possa sustentar na graça e no conhecimento de cada um esta convicção em nome de Jesus Cristo. Amém. Para salvar-me sem o bem.